O Conselho Norueguês para Refugiados divulgou esta semana um relatório em que Moçambique surge em terceiro lugar numa lista dos 10 países com as crises de deslocados mais negligenciadas no mundo. A emergência humanitária é consequência, diz o Conselho, do conflito terrorista no norte do território, dos desastres climáticos e da situação de turbulência política que resultou da eleição presidencial. A Igreja Católica concorda com esta avaliação? Concordo com essa avaliação feita pelo Conselho Norueguês para os Refugiados. Daquilo que são as informações partilhadas comigo pelos bispos das dioceses onde existe o maior número de deslocados devido à insurgência em Cabo Delgado, e estou a falar sobretudo das dioceses de Pemba, Nacala e Nampula, no norte de Moçambique, a situação dos deslocados é muito precária e difícil. Falta muitas vezes o essencial, os apoios são diminutos e não sempre constantes. Diz respeito a dar as condições necessárias às pessoas deslocadas, de modo particular o apoio alimentar e outros bens de primeira necessidade para uma vida digna. A crise humanitária é consequência de fatores conjugados e simultâneos, como é o caso da insurgência terrorista e o medo que provoca na população, a qual a leva a fugir das suas aldeias e a não regressar. E também outra consequência eh, que, de facto, dificulta a vida das pessoas e mantém esse nível de pobreza e de emergência são as sucessivas calamidades naturais que se têm abatido sobre o território moçambicano, sobretudo no litoral norte. São afetados todos, é verdade, mas de modo particular aqueles que já não têm nada, aqueles que perderam tudo com a guerra e que se veem numa situação de grande provisoriedade, de grande necessidade. Calcula-se que haverá em Moçambique mais de 1 milhão de deslocados. Uma cifra que é gigante só por si, mas que se torna alarmante quando pensamos que este é também um dos países mais pobres do mundo. A agravar tudo isto, nas últimas semanas, os grupos armados jihadistas que têm vindo a atuar em Cabo Delgado alargaram os seus ataques também à província de Niassa. Poderemos estar perante uma escalada da violência terrorista? Eu não sei se a escalada da violência terrorista está a aumentar ou não no norte de Moçambique. Aquilo que sabemos, e que me é dado saber, é que apesar do esforço militar realizado em colaboração também internacional e apesar da tentativa de resolução de algumas das causas que estão na gênese, na origem e no prolongamento do conflito, a insurgência em Cabo Delgado continua ativa e longe de ser vencida. E os ataques verificados nos últimos tempos eh, na província de Niassa são a prova disso. Em relação ainda à região de Cabo Delgado, que corresponde à Diocese de Pemba, o bispo local, Dom António Juliás, tem alertado para a falta de recursos para a ajuda humanitária a todos os deslocados. Sinal da situação alarmante a que se chegou, os recursos da Caritas, por exemplo, são francamente insuficientes. Sem ajuda internacional, será possível resolver este problema? Moçambique precisa e precisará da ajuda internacional para resolver este e outros problemas. A situação económica do país não está fácil, está má, faltam recursos para responder às necessidades essenciais no setor da saúde, da educação e da melhoria das infraestruturas fundamentais, que são importantes para o desenvolvimento económico. Estou a falar de estradas, transportes, acesso à água, etc. As receitas fiscais que são arrecadadas anualmente são, na sua maioria, canalizadas para o pagamento de salários do funcionalismo público, que beneficia apenas uma minoria da população. E pouco resta para o investimento na área social e nas infraestruturas. A situação dos milhares de deslocados da guerra em Cabo Delgado é muito difícil, são muitas bocas a alimentar e os recursos à disposição são poucos para tanta necessidade.